Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre profetas menores. E hoje estudaremos sobre o livro do profeta Joel. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos alguns versículos que usaremos como base nesse estudo de hoje. E importante também orarmos ao Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você agora a fazer essa oração comigo. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu convido você então para abrir o seu livro, a Bíblia, no livro de Joel, e nós leremos apenas 2 versículos. Nós leremos o capítulo 2, versos 12 e 13. Aliás, você pode depois ler todo esse livro porque ele é pequeno, ele tem apenas 3 capítulos. Vamos então, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Sabemos pouco sobre esse profeta Joel, motivo do título do livro. Ele era filho de Petuel, uma pessoa que não é muito conhecida. O livro de Joel não é como diversos outros livros proféticos do Antigo Testamento que possuem textos que apontam para um longo ministério do seu autor. O texto descreve um único incidente, uma invasão de gafanhotos, a partir da qual o profeta desenvolve sua aplicação moral e espiritual. Não se sabe exatamente quando esse livro, o livro de Joel, foi escrito. O assunto tem sido debatido pelos estudiosos da Bíblia ao longo dos anos, havendo pelo menos 4 possibilidades de datação. Essas diferentes possibilidades são baseadas em interpretações de vários versículos, cujas respectivas épocas não são muito claras. Há quem diga que o desconhecimento quanto à data do livro pode ser uma indicação de que talvez não seja relevante saber sobre esse tempo para podermos entender a mensagem que Joel nos traz. Nessa questão do tempo do livro, o que se pode concluir é que as frequentes referências de Joel a Judá e a Jerusalém sugerem que o profeta viveu possivelmente em Judá, o reino do sul. Joel escreveu sobre um dia vindouro, quando Deus julgará seu povo. Sob a direção de Javé, o profeta comparou esse julgamento a uma terrível invasão devastadora de gafanhotos. Ele deve ter se inspirado na invasão real que deve ter acontecido na terra onde ele morava. É importante ressaltar que a profecia de Joel sobre julgamentos vindouros cumpriu-se apenas parcialmente. Faltam ainda eventos a serem cumpridos até o final dos tempos, tanto julgamentos quanto bênçãos dirigidas ao seu povo. Algumas delas já aconteceram e outras ainda estão no futuro do antigo Israel e também em nosso futuro. O que o profeta faz é advertir seus ouvintes que, se não voltassem para Javé, se arrependendo de sua conduta e formalismo na adoração, um julgamento devastador os alcançaria. O que se verifica é que a soberania de Deus e a inevitabilidade da punição pela infidelidade de seu povo são temas dominantes nesse livro de Joel. Vemos, porém, que a mensagem do profeta não se limitou ao aspecto de punições, mas incluiu dizer que, caso o povo de Deus se arrependesse, Deus os perdoaria. Essa é uma promessa que continua valendo até os dias de hoje. Um ponto interessante a considerar é que Joel se refere ao chamado Dia do Senhor.
não como sendo o domingo, mas como um dia de julgamento. No próximo quadro, uma pergunta: como Joel estruturou sua mensagem? A mensagem do livro pode ser dividida em 3 partes principais. A primeira parte da visão de Joel diz respeito a uma praga de gafanhotos que havia recentemente varrido a terra prometida. Joel fala sobre essa praga por causa da devastação que ela havia produzido. A segunda parte de sua visão diz respeito a uma invasão de um exército estrangeiro em um futuro bastante próximo. Esse futuro iminente é apresentado em relação ao tempo presente do profeta. O que Joel fez foi usar a recente praga de gafanhotos para ilustrar o efeito devastador da invasão militar que se aproximava. A terceira parte de sua visão diz respeito a outra invasão vindoura, mas em um futuro bem distante, que também teria um efeito destruidor. A recente invasão de gafanhotos poderia ser vista como um símbolo dessa nova invasão futura. Joel descreveu cada uma dessas devastações como o dia do Senhor. Esse termo não indicaria o domingo, como mencionado há pouco, e nem exatamente um dia de 24 horas, mas sim um tempo, ou de julgamento ou de bênção. O termo em si se refere a épocas ou eventos em que Deus estaria diretamente no controle de tudo, só que de forma incomum. Esse termo em Joel refere-se tanto a um dia passado quanto a um dia futuro próximo, ou a um dia muito distante da perspectiva do profeta. Segundo alguns comentaristas, o livro de Joel possui 2 fatos teológicos bastante importantes que têm trespassado os séculos. O primeiro é que Deus governa sempre pela graça. O segundo é que Deus tem um plano para o futuro do seu povo. É o que veremos no próximo quadro. O primeiro fato teológico de Joel é que Deus governa sempre pela graça. Joel indica que o povo seria restaurado pelo derramamento do Espírito de Deus. O profeta via Javé no céu, controlando os assuntos na terra, presidindo parcialmente todas as situações, e via o Senhor colocando a seu serviço todos os processos da natureza e da atividade humana, além de alcançar uma vitória final em seu dia, o dia do Senhor. Uma manifestação desse dia, que acabara de acontecer, havia sido a praga dos gafanhotos, onde Javé havia alcançado vitória, julgando o seu povo. O profeta se preocupa em mostrar ao seu leitor que tanto a justiça quanto a graça de Deus sempre estão no centro do governo que Deus realiza sobre a terra. O julgamento fica visível quando Deus fala por meio de Joel para que o povo se arrependa e rasguem seus corações e não apenas suas vestes. Esse dia, ou esse tipo de julgamento, se manifestaria de novo quando Deus viesse a disciplinar seu povo através de uma invasão próxima. Esta seria realizada por um inimigo estrangeiro. A parte da graça fica visível quando Joel afirma que, caso se arrependessem, a misericórdia de Deus os livraria. Se eles retornassem a Deus, essa nova invasão futura não ocorreria. Joel sinaliza ainda que haveria um outro dia do Senhor, mas que aconteceria em um futuro mais distante. Nesse tempo, seu povo iria ser restaurado através do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos os que crescem. A invasão dos gafanhotos não foi apenas uma metáfora, mas um fato real. Ela havia sido um julgamento visando o arrependimento dos israelitas. Os gafanhotos haviam sido reais. Eles haviam vindo em nuvens, destruindo todas as plantações, ameaçando o povo com fome. O texto indica que o povo tinha tão pouco trigo que não podia levar ofertas ao templo e mal podiam fazer pão para comer. O ponto é que eles estavam vendo aquilo tudo apenas como um desastre natural. Mas
Joel os alerta, dizendo que aquela invasão de gafanhotos era resultado de uma ação direta do Senhor. O povo havia se esquecido de Deus, o que o leva a permitir que a praga acontecesse. Javé pretendia que as pessoas percebessem o erro delas em terem se afastado de Deus e, com isso, voltassem para o Senhor. Joel também usou essa devastação para lembrar ao povo que, se viessem a se esquecer novamente de Deus, novas destruições aconteceriam. Ele estava se referindo agora a invasões que seriam feitas por soldados de nações estrangeiras, e não mais por gafanhotos. No próximo quadro, vemos que o segundo fato teológico abordado por Joel em seu livro é que a revelação do plano de Deus para o futuro do seu povo, Israel. Joel profetiza que, além daquele dia do Senhor referente à praga dos gafanhotos, haveria um julgamento vindouro. Esse julgamento poderia ser eventualmente alterado se o povo se voltasse a Javé. Conforme nós mencionamos, além da possibilidade de julgamentos, o profeta insiste em dizer que, se retornassem para Deus, poderiam evitar consequências piores. O motivo era que o Senhor seria gracioso para com eles. Conforme afirmamos há pouco, essas invasões vindouras que estavam sendo previstas seriam feitas por soldados e não por gafanhotos. Elas seriam ocasiões para que ocorressem outros dias do Senhor, quando Deus atuaria de maneira direta e efetiva. Joel até disse que, de alguma forma, o Senhor lideraria esses exércitos de invasores. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que, dependendo da data em que Joel viveu, essa profecia de um julgamento vindouro mais próximo pode ter sido cumprida nas invasões feitas pelos assírios e babilônios. Os assírios atacaram o Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., por conta de 2 séculos de rebelião dos israelitas contra Deus. Nesse ataque, sua capital, Samaria, foi destruída e o povo deportado para outras terras. Mais à frente, em 701 a.C., os assírios atacam Jerusalém, que era o Reino do Sul, cuja a capital era Jerusalém, como mencionamos. Judá, nessa época, estava sob o governo do rei Ezequias. Nesse caso, o povo de Judá se arrependeu e o Senhor os libertou. Porém, em 586 a.C., tempos depois, os babilônios destroem Jerusalém e levam o povo cativo. Nesse ponto da história, os judeus haviam se afastado de Deus sem se arrepender. Por isso, sofreram derrota e deportação para a Babilônia. O ponto aqui é que, se os israelitas tivessem se arrependido, os assírios e os babilônios não os teriam conquistado. Joel previu também que o povo, no futuro, continuaria, de alguma forma, a renunciar às coisas de Deus e se afastariam dele. E isso os levaria a outro julgamento que seria pior do que os anteriores. Esse julgamento ainda não aconteceu. Ele se refere aos eventos do final dos tempos, quando haverá julgamentos sobre Israel, conforme lemos lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e Apocalipse, capítulo 6 e 18. Mais um ponto importante a notar, referente à questão da graça de Deus, é que Joel profetiza que o Senhor deveria restaurar e abençoar seu povo. É nesse contexto que aparece a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, conforme nós lemos lá na Nova Versão Internacional, Joel capítulo 2, 28, versos 28 e 29. No próximo quadro, vemos uma profecia interessante sobre essa questão do derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, essa profecia se cumpriu na igreja no dia de Pentecostes e não em Israel. Nesse dia, Pedro, em sua pregação, que aparece lá em Atos 2, se referiu a essa profecia de Joel. Outra linha de interpretação, porém, entende haver um duplo
cumprimento desse derramamento do Espírito Santo. Um no dia de Pentecostes com a igreja e outro no final dos tempos com Israel. Há pelo menos 4 motivos em favor dessa segunda linha de interpretação. O primeiro motivo é que, em Atos 2, Pedro não disse que a descida do Espírito Santo cumpria plenamente a profecia de Joel. O que Pedro disse em seu sermão nesse dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre muitos, foi uma citação do livro de Joel. Uma forma de conciliar Pentecostes com o que Joel havia profetizado é que o derramamento do Espírito que ocorreu em Pentecostes teria sido uma amostra do que Joel predisse que acontecerá no final dos tempos. Segundo motivo para um duplo cumprimento dessa promessa é que os eventos em Pentecostes e no final dos tempos são semelhantes, mas não são idênticos. Na profecia de Joel, o sol se transforma em trevas e a lua em sangue. Isso aparece em Joel, capítulo 2, verso 31. Mas o fato é que isso não aconteceu no dia de Pentecostes. Porém, deverá acontecer no final dos tempos, na chamada tribulação, pouco antes de Deus derramar seu Espírito sobre todas as pessoas crentes. Terceiro motivo. O contexto da previsão de Joel é Israel no futuro e não a igreja. Alguns comentaristas argumentam que a igreja começou no dia de Pentecostes, não tendo sido revelada no Antigo Testamento. Defendem que Joel previu o futuro de Israel e não o futuro da igreja. Afirmam também que o contexto dessa profecia é o milênio e os julgamentos imediatamente anteriores a ele na chamada tribulação. Uma regra fundamental da interpretação bíblica é prestar muita atenção ao público-alvo primário da passagem. Aqui, esse público parece ter sido especificamente os judeus. Quarto motivo para uma interpretação de um duplo cumprimento dessa profecia. Há diversas profecias que se referem ao derramamento do Espírito de Deus sobre os crentes no futuro. Algumas dessas profecias estão em Isaías, capítulo 32, 15, ou Isaías, capítulo 44, versos 3 a 4. Ainda encontramos em Ezequiel, capítulo 36, versos 27 e 28. Também em Ezequiel, capítulo 37, verso 14. Capítulo 39, verso 29 e Zacarias, capítulo 12, verso 10. Essa profecia de Joel é uma delas que falam sobre esse derramamento do Espírito. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão desse nosso estudo. O livro do profeta Joel oferece várias lições e aplicações valiosas. Seria possível identificarmos algum paralelo entre nossas crises ou adversidades com o episódio da praga de gafanhotos do tempo de Joel? Um possível paralelo começa quando consideramos como praga de gafanhotos tudo aquilo que retira de nós o que somos ou o que temos, tais como bens, emprego, saúde, felicidade ou entes queridos. No tempo de Joel, ficou claro que a invasão dos gafanhotos ocorreu por conta do povo de Deus ter se afastado dele, de Deus. Haveria livramento para aquele povo? Haveria livramento para nós? De um modo geral, há vários motivos possíveis para estarmos diante de uma praga de gafanhotos. Um deles pode ser que também nós nos afastamos de Deus. Se esse for o caso, o que fazer? O livro do profeta Joel oferece algumas aplicações valiosas, bem como atitudes que poderão ajudar o crente a vencer as pragas de gafanhotos que estiverem sobre eles. Nesse estudo, destacamos a seguir 5 dessas atitudes. Vamos lá? A primeira atitude ou a primeira aplicação é: se você estiver longe de Deus, arrependa-se e retorne ao Senhor. Joel enfatiza a importância do arrependimento genuíno e do retorno a Deus. Ele chama o povo a rasgar seus corações e não apenas as suas vestes, destacando que o arrependimento deve ser sincero e no coração. Essa mensagem é relevante para os cristãos hoje,
pois nos lembra da necessidade de um arrependimento verdadeiro, que leva a pessoa a ter um relacionamento autêntico com Deus. Segunda aplicação ou segunda atitude. Dado que Deus é soberano, é importante sempre manter-se perto dele. Joel destaca a soberania de Deus sobre todas as nações e eventos. Ele descreve como Deus usa até mesmo as calamidades, como a praga de gafanhotos, para chamar a atenção do seu povo e levá-los ao arrependimento. Não podemos afirmar que todas as adversidades em nossa vida são causadas por Deus, mas o curioso é que a crise poderá ser uma forma de Deus se revelar através de circunstâncias. Muitas vezes, ele as utilizará para chamar nossa atenção para alguma coisa realmente importante. Ou poderá usar a crise para que a glória dele se manifeste e, com isso, ele venha a transformar pessoas. Uma dessas pessoas poderá ser você. Importante lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e, por isso, não podemos deixar de buscar a solução nele. Devemos confiar em sua soberania, mesmo em tempos de dificuldade. Terceira aplicação ou atitude. Procure estar pronto para o dia do Senhor, pois quando vier, será rápido. Joel fala sobre o dia do Senhor, um tempo de julgamento e bênção. Isso aponta para a segunda vinda de Cristo e para um julgamento final. O ponto aqui não é se Jesus volta logo ou se vai demorar mais 5.000 anos para voltar, pois a Bíblia diz que só mesmo Deus Pai sabe quando isso acontecerá. O que importa e o que Joel nos alerta é que devemos viver sabendo do retorno de Cristo e estarmos prontos e preparados para esse dia. Quando esse dia vier, ele será rápido como uma taquicardia. Estarmos preparados significa mantermos nossos relacionamentos com Deus de forma efetiva, através da oração, do estudo da sua palavra e da prática do serviço cristão. No próximo e último quadro, vemos os dois últimos pontos da nossa conclusão, o ponto 4 e o ponto 5. Quarta aplicação, ou quarta atitude, ou quarto ponto. Lembre-se que Deus, além de julgar, governa pela graça. Apesar do julgamento justo e severo, Joel também destaca a graça e a misericórdia de Deus. O Senhor promete restauração e bênçãos para aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Enquanto você estiver em busca de uma resposta para a sua crise, seja consistente com a sua vida cristã e não se afaste de Deus e não se afaste da igreja. Se o problema estiver em sua igreja, busque uma outra, onde você possa cultuar e servir ao Senhor e buscar a solução que você precisa. Uma coisa importante é manter-se contente, mesmo face às perdas. Cuide de sua condição física e confie no Senhor, pois sua jornada certamente continuará. Lembre-se que Deus sempre ama seus filhos. Evite buscar entender Deus por meio da praga de gafanhotos que você poderá estar enfrentando. Ore ao Senhor para que Ele pacifique seu coração e lhe mostre a forma de sair da crise. Lembre-se que, independentemente de nossos erros, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos restaurar quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele com sinceridade. Quinta e última aplicação ou atitude. Busque ser guiado pelo Espírito de Deus, pois ele é derramado sobre aquele que crê. Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo sobre muitos crentes, algo que foi parcialmente cumprido no dia de Pentecostes. Isso aponta também para um cumprimento presente e futuro. A presença do Espírito Santo na vida de alguém começa quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor. Quando ela faz isso, o Espírito Santo passa a habitar na vida daquela pessoa. Se esse for o seu caso e você estiver enfrentando sua praga de gafanhotos,
Fique atento, porque certas crises podem levar o crente a se afastar do Senhor, o que piora mais ainda a situação. Não há uma receita para superar crises, até porque as causas são diversas. Mas o que encontramos no livro de Joel e em diversos outros livros da Bíblia é: quando houver crise, volte-se para o Senhor e busque ajuda nele. É possível também buscar conselheiros que possam ajudá-lo, mas isso tem que ser feito alinhado com alguma orientação de Deus. O motivo é que nem todos os conselheiros têm como lhe dar bons conselhos. Os conselheiros que terão maior chances de lhe ajudar serão aqueles que têm como prática andar nos caminhos do Senhor, estudar a palavra de Deus e têm o Espírito Santo dirigindo o que eles aconselham. Precisamos de conselheiros que sejam crentes, que sejam amigos, que sejam campeões de oração e que andem sempre no Espírito. Você mesmo deve procurar andar no Espírito. Busque a vontade de Deus e faça tudo o que Ele lhe disser para você fazer. Mesmo em meio à crise, procure ajudar aos outros e deixe Deus utilizá-lo nesse aspecto. Procure alegrar-se com a alegria e a celebração dos outros. A seu tempo, você também será abençoado. Finalizo lembrando de Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, lembre de compartilhar com seus amigos, mandando o link do estudo. Lembre também de marcar no sininho a inscrição no canal para que você possa receber outros estudos assim que eles forem anunciados, assim que eles forem postados. No próximo quadro você vê o nosso panorama sobre essa série a respeito dos profetas menores. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!